Um esporte que paga pelo uso da base nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano e principalmente pela mescla e por algumas escolhas muito contestáveis do Pepa durante a primeira fase do estadual, encara o Decisão, que surpreendeu o Náutico na última rodada da primeira fase do Pernambucano. O Náutico, que viveu muitos altos e baixos nesse início de temporada, nesses 2 primeiros meses, tanto em Copa do Nordeste como no estadual, tem um confronto complicado diante de um Retrô imprevisível que teve, mesmo após uma classificação à segunda fase da Copa do Brasil, uma grande reformulação dentro da comissão técnica. O que dá para esperar dessa segunda fase do Pernambucano? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar em meio ao carnaval, para falar de campeonato pernambucano, porque domingo e segunda tem 2 jogos importantes pela segunda fase do estadual. Dá para dizer que pelas quartas de final do estadual, o campeonato pernambucano tem um formato pouco diferente da maioria. As 2 primeiras equipes, os 2 melhores aproveitamentos vão direto para a fase semifinal, no caso Santa Cruz e Maguari, e entre a terceira colocada, quarta, quinta e sexta colocada, essas equipes terminam jogando uma segunda fase para chegar até a semifinal. Antes de trazer um pouco da minha expectativa, eu quero que você deixe um pouco da sua aqui nos comentários. O que você está aguardando para esses confrontos, para esses 2 jogos, Sport e Decisão, e o confronto do Náutico diante do Retrô, jogo único para definição de quem vai à semifinal. Deixa aqui a sua expectativa, deixa o joinha também para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar outras pessoas, se inscreve no canal e compartilha o link também para que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Mas bora lá, primeiro falando, é um vídeo principalmente para destacar, né, os 2 grandes que estão nessa fase, Sport e Náutico. Primeiro falando sobre o Náutico. O Náutico tem um compromisso um pouco mais complicado. O Náutico tem um Retrô, e um Retrô bem imprevisível, porque passou, apesar de ter se classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, logo após essa classificação passou por uma grande reformulação na comissão técnica, passa por uma grande reformulação na comissão técnica. Então é um Retrô que naturalmente já iria dar mais trabalho para a equipe adversária dessa fase, e é um Retrô que termina tendo um fator imprevisível também para a questão de comportamento, de como vai jogar no caso diante do Náutico. E falando sobre o Náutico, assim, o Náutico treinado pelo Marquinhos Santos, que foi a aposta para essa temporada, pelo menos para o início dessa temporada de 2025, o Náutico que vem de um golpe muito pesado na Copa do Nordeste, um 4-1 diante do CSA, sem conseguir desempenhar nada no Rei Pelé. E o Náutico de muita inconstância, assim, o Náutico que consegue ser derrotado para o Central sem conseguir jogar muita coisa, mas consegue na mesma semana vencer da equipe do Ceará, superar o Ceará jogando dentro de casa, que tem um resultado ruim diante da Juazeirense, mas poucos dias depois consegue bater o Sport na ilha. Então é um Náutico muito imprevisível, um Náutico muito inconstante, um Náutico dependente de algumas peças pontuais, como é o caso principal do Patrick Alan, como é o caso também do Paulo Sérgio. Teve a chegada do Vinícius, que ainda vai se ambientando um pouco com o grupo, tem o Enderson, que busca muito o jogo, mas não tem o mesmo impacto como um Patrick Alan. As laterais ainda inconstantes, se tem um Marcos Ítalo pelo lado direito que aparece um pouco mais do que o Igor pelo lado esquerdo, tem o Luiz Paulo também pelo corredor esquerdo como uma possibilidade, mas o grande ponto é qual é o Náutico que vai entrar em campo nesse jogo da fase de quartas do Campeonato Pernambucano. O Náutico que consegue jogar o seu mais alto nível, como apresentou, por exemplo, diante do Sport, como apresentou, por exemplo, diante do Ceará, como se apresentou, por exemplo, diante também do Santa Cruz do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Tudo bem, nível muito mais baixo, mas foi um Náutico que convenceu além de vencer. Ou se é o Náutico que, por exemplo, não conseguiu produzir muita coisa contra a Juazeirense jogando em casa, não conseguiu desempenhar praticamente nada diante do CSA, e o jogo contra o CSA chamou muita atenção para limitações claras que a defesa do Náutico tem e as dependências também, além de ser uma equipe que abaixa demais a moral com o resultado que foi e da forma que foi
diante do CSA. Acho que o grande ponto de destaque, além do fator de irregularidade do Náutico, é o adversário que o Náutico tem. Um Retrô que vai jogar uma Série C também do Campeonato Brasileiro, assim como o Náutico, que tem uma estrutura e que, apesar de não ter feito a melhor primeira fase, mas tem uma força, se sabe que tem uma força para esse jogo. E o Náutico que na cabeça do torcedor, não ganhou do Decisão, não conseguiu empatar contra o Decisão, vai conseguir superar o Retrô? Então, é esse um ponto de uma certa dúvida. E do outro lado, do outro confronto, na verdade, se tem um Sport, um Sport que escolheu nas 3 primeiras rodadas do campeonato estadual, e eu acredito que até que de uma forma natural, jogar com a equipe de base. Depois foi começando a soltar algumas peças do profissional e mesclando demais, não só no campeonato pernambucano. Isso é o que gera mais contestações sobre o trabalho do Pepa. Um esporte que gira na Copa do Nordeste, um esporte que girou na eliminação também. Quando girou eu falo mesclou, na eliminação na Copa do Brasil diante do Operário. E é justamente sobre esse ponto que o esporte chega para esse confronto. O esporte, assim como o Náutico, talvez até mais, chega com uma pressão muito alta por conta da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, uma eliminação muito precoce, por conta dessas escolhas muito contestáveis do Pepa, por conta das derrotas nos clássicos também, tanto para Náutico como para o Santa Cruz. Foram golpes de muito peso para a equipe do Pepa, para o elenco do esporte e para o comando técnico, que elevam muito a pressão sobre esse grupo do esporte. Para o esporte, eu entendo que, até pelo fator adversário, que é mais frágil, se tem um Decisão pela frente, um Decisão que surpreendeu o Náutico e conseguiu a classificação na última rodada, apesar do Decisão ter tido, no final das contas, um aproveitamento melhor do que o Retrô, mas se tem um fator de um adversário muito mais frágil, independente do momento do esporte, independente de toda a pressão que o esporte sofre. Obrigação, eu entendo que é a palavra para a classificação do esporte à primeira fase. Para o lado do Decisão chega sem pressão, mas não muito mais do que isso. E falando sobre a próxima fase, deixa eu ajustar um pouquinho aqui. O que acontece? Então tem Sport jogando no domingo, 16 horas na Ilha, e nos aflitos, Náutico e Retrô. Até o último momento que eu vi de informação para esses jogos, eram jogos sem torcida por conta do Carnaval. E acredito que é isso mesmo que tende a acontecer. Inclusive o jogo do Sport contra o CRB na Copa do Nordeste tende a ser com torcida única por um pedido do Ministério Público. E aí, o que acontece? Sport avançando, pega o Santa Cruz. Náutico ou Retrô avançando, Sport ou Decisão avançando, pega o Santa Cruz. Náutico ou Retrô avançando, pega o Maguari. E aí o cenário de equilíbrio eu entendo que se estabelece ainda mais, principalmente caso o Sport confirme o favoritismo para essa fase. Então se tem o Sport que precisa, se tem uma revanche diante do Santa Cruz, e talvez o fator jogo ida e volta faça com que o favoritismo teórico do Sport de fato aconteça em campo. E aqui se tem ou Náutico ou Retrô avançando, tem um Maguari que consegue desempenhar, que conseguiu desempenhar muito bem e com muita justiça conseguiu essa classificação direta para a semifinal. Enfim, o que eu queria trabalhar um pouco mais era justamente sobre esse momento das duas equipes, de Sport e de Náutico. Eu entendo que o Sport vai avançar, e aqui eu já não tenho tanta certeza em relação a Náutico e Retrô, pelo fator de imprevisibilidade do Retrô com uma nova comissão técnica, pelo fator Náutico também, que é muito imprevisível. Deixa um pouco da sua expectativa aqui abaixo, também se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para mais conteúdos como esse. Deixa o like também, isso faz com que o vídeo ganhe mais relevância. Se você tem outro ponto também de observação, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, depois provavelmente eu vou trazer um pós segunda fase do Campeonato Pernambucano. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.